E aí a gente entra na parte do tratamento, né? Bom, me perguntaram sobre a psicoterapia, eu falei, né? Então eu faço psicoterapia até hoje. E ao longo da minha história, eu passei por alguns médicos que foram importantes, né? Eu passei ao longo da história por vários médicos, mas a maior parte eu não lembro nem o nome, porque me tratavam como se eu fosse a mesa ou a cadeira. Não tinha diálogo comigo. Simplesmente me perguntavam algumas coisas, preenchiam uma receita e me falavam para tomar a medicação, né? Então isso foi muito difícil. Mas aqui eu encontrei um médico que ele gastava 1 hora de consulta comigo, conversando. Ele conhecia através de mim toda a minha família, meus gostos, e ele conseguiu me fazer sair da crise e continuar tomando a medicação numa dose 4 vezes maior, o que é muito difícil. Mas ele conseguiu isso por 1 ano, né? Depois de 1 ano eu saí daqui e fui lá para o PROESC, como eu falei para você, o Programa de Esquizofrenia da Unifesp. E lá eu encontrei uma psiquiatra que me falou o seguinte: você quer abaixar a medicação? Tudo bem, para quanto você quer abaixar? Eu falei, nossa, mas é assim, eu que escolho, né? Ela falou, você que escolhe, mas nós vamos fazer um trato. Se você não se sentir bem, você vem e fala comigo. Então ela transferiu para mim a responsabilidade, vocês percebem? Foi uma grande... E eu achei que ela me entendia. Ela falou, ela sabe o que eu quero. Mas aí eu pensei bastante, só baixei, estava 7,5, eu baixei para 5. E depois disso, ela conseguiu me tratar como pessoa, como um todo, né? E eu brinco com ela até hoje, quando eu encontro com ela, ela virou uma amiga, falou que ela é minha melhor psiquiatra, né? Porque isso foi muito marcante, né? Então, hoje, eu quero falar para você dos insights, né? Um dos primeiros insights que eu tive em relação à doença, depois de no ano de 2001, é que não importa se o que eu estava vivendo era verdade ou se era, como estavam me dizendo, alucinações e delírios. Eu pensei comigo, o que importa para mim é viver com as pessoas. Aí eu comecei a sair de casa, a sair com meu sobrinho para andar de bicicleta, a fazer coisas que são bastante simples. Sair do quarto para almoçar e jantar com as pessoas na sala, né? Parece simples, mas é muito difícil para quem está vivendo. E o meu outro insight, que eu tive um tempo depois, é que eu tenho uma doença, depois da minha 4ª crise, que obscurece a percepção que eu tenho da realidade. O que eu estou vendo como real não é o real que todo mundo está vendo, né? Então isso precisa de cuidado, né? E eu vinha da filosofia, a gente chama ontologia, né? O que é o ser, o que é a realidade, e isso tudo vira só ideias. A realidade ela é construída nas relações com as pessoas. Por isso que eu falo de um caminho de ir para fora, né? Um caminho de ir para fora, para mim, ir para fora e conhecer pessoas, e conviver com as pessoas, é algo tão necessário quanto o remédio. E hoje eu vou no meu médico 1 vez por mês, porque ele faz um exame meu e eu fico tranquilo. Se eu tiver alguma alteração, ele percebe de mês em mês. Eu estou bastante tempo sem trocar a medicação, mas todo mês eu vou no médico. Então, meus tratamentos são esses. Um com a psicóloga, onde eu falo sobre mim, sobre as minhas questões existenciais, principalmente, né? E com o médico, que é uma pessoa que também acolhe, que eu também consigo conversar. As consultas com o médico mensais são em torno de 45 minutos, 1 hora, né? Dá um bom tempo de conversa. E ele se mostra interessado pelo que eu estou falando. A gente chama isso de vínculo terapêutico. Então, nos meus tratamentos, eu acho que essas duas figuras são importantes. Lembrando que tudo começou aqui, com a terapeuta ocupacional. Então, assim, vocês que vão ser profissionais de saúde, estão estudando, vocês
precisam entender que vocês vão participar de uma parte da vida da pessoa. Depois ela vai seguir adiante. Nessa parte, vocês façam algo que seja significativo para ambos, né? Para vocês profissionais e para a pessoa que está passando como seu paciente. Eu só tive 3 psiquiatras até hoje. Lembro deles melhor que de algumas vezes namoradas. É verdade. Inclusive, meu primeiro psiquiatra foi muito legal comigo. Ele até me orientou a entrar em grupos de autoajuda, esse tipo de coisa. E ele deu um toque legal, que foi que nem tudo é o remédio, ele me falou uma vez. Aí que caiu a ficha, que eu tinha que fazer por mim mesmo. Que o remédio só era uma parte, se não uma pequena parte do tratamento. Que muito você tem que fazer por você mesmo. Se levantar da cama, se cuidar. E esse primeiro psiquiatra, ele tinha um grupo de uma terapia de grupo, que eu tinha muito preconceito, mas comecei a ir. Aí isso me abriu a cabeça, né? Aí, como depois esse grupo fechou, eu comecei a procurar outros grupos, como os tímidos anônimos, né? Mas não me aceitaram. Aí eu acabei descobrindo o grupo Fênix, que era antigamente chamado de PA, Psicóticos Anônimos. E nesse grupo me ajudou muito, porque me deu várias dicas de como proceder, como você negociar com o médico, para fazer coisas úteis, para sociabilização. Então me ajudou muito esse grupo, a Fênix. Então eu acho que uma das coisas fundamentais, até mais que o remédio, seria o grupo. Como o meu amigo disse aqui, a sociabilização ajuda muito, ajuda horrores. Muita gente tem preconceito contra os grupos, que você vai lá ouvir o problema dos outros. Mas sempre tem alguma coisa legal que aparece. E isso você pode aproveitar. Então, o tratamento, como eu estava falando, o meu psiquiatra teve uma posição bastante firme. Minha família também. E isso me fez seguir a risco o tratamento, mesmo com remédios que apesar de cortar a alucinação, me deixavam muito dopado, eu consegui tocar o tratamento. E uma coisa que me ajudou bastante foi o desenho. Como eu sou formado em administração, mas mudei de área para o desenho, né? E ser desenhista me ajudou, no caso, a ter uma opção de vida, ter um porquê de fazer as coisas. Isso foi importante para mim. Acho que o tratamento, se quiserem fazer pergunta. Uma coisa bem legal que ele falou é dos grupos, né? Eu não falei da ABRE. Quando eu conheci a ABRE em 2002, depois em 2003, nós tínhamos um grupo que chamava Grupo de Estratégias de Comunicação e Informação. E era um grupo tão coeso que ele virou um grupo autogerido. A Cecília foi indo só no fim do grupo, no começo, depois uma semana sim, uma semana não. Depois ela só aparecia de vez em quando para conversar com a gente. Porque a gente conhecia os delírios, as alucinações uns dos outros, éramos amigos mesmo. E tinha um café na frente do local onde a gente fazia reunião, que o dono do café até já conhecia a gente, os nossos gostos. Foi uma coisa muito bacana, foi um período que eu tenho muito rico, muito gostoso. Detalhe, esse grupo acontecia numa salinha da sede da Associação de Psiquiatria aqui em São Paulo. Né? Acho que foi uma época de abertura muito legal. Sim. E vocês ficavam lá com a secretária da associação, que virou amiga também. Sim. Né? Foi muito rico esse período. Vocês produziram muitos textos, inclusive, né? Sim. Bom, as perguntas sobre tratamento. Vamos lá, gente. Ajude-nos. Eu quero saber a respeito dos efeitos colaterais, né? Se são muitos e
como é que vocês convivem, porque às vezes a gente tem que aguentar 15, 20 dias sofrendo com os colaterais, com sintomas e nenhum benefício. É da mesma forma na esquizofrenia? Como é que acontece essa convivência com os colaterais? Depende. Boa pergunta. Os efeitos colaterais da medicação vai variar de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas que tomam medicações que me fizeram muito mal e se dão bem e convivem com isso. Um efeito colateral da medicação que eu tomei, que é mais forte, que eu falei de primeira geração, era enrijecimento muscular, perda de expressão facial, tinha tipo rosto de pedra, medo, não tinha capacidade, não tinha condições de expressar afeto, de expressar emoção. E aí eu mudei dessa medicação para uma outra, né, que é de segunda geração. Só para fazer a diferença entre primeira e segunda geração. E eu voltei a sentir as coisas. Eu voltei a conseguir demonstrar afeto nas coisas mais simples do dia a dia. Então, isso foi marcante para mim. Eu passei o ano passado, durante mais ou menos uns 6 meses, acertando minha medicação com o médico, com tentativa e erro. Justamente pelo perfil de efeito colateral que poderia ter. E eu acertei, e hoje eu tomo uma dose de medicação que tem lá seus efeitos colaterais. Por exemplo, acordar é muito difícil, né? Mas deu meia hora que eu acordei, eu estou desperto, estou funcionando e tal. Então cheguei num perfil mínimo de efeito colateral com as medicações para o meu caso. Acho que cada um tem que procurar isso, conversar com o médico para a sua reação, como o seu corpo reage aos medicamentos. Diria que é loteria, né? Na verdade. Os usuários dizem que é loteria. Porque muita coisa que está em alguns, não está em outros. Eu mesmo já tenho muita sorte com medicação. Só tive uma vez, um tempinho que a minha língua ficava enrolada, e um pouco dopado por excesso de medicamento. Mas eu não tive tremor, enrijecimento, nada disso. Mas eu tenho amigos que dizem que praticamente pegam tudo quanto é efeito colateral. Oi, desculpa. Pode falar. Não, eu estou falando aqui com o meu pai. Tá bom. Fique à vontade. É complicado, ele fala umas coisas, eu tive catatonia com uma simplicidade, fico com a língua um pouco enrolada, com uma simplicidade. Eu não fico com a língua enrolada, porque o médico trocou a medicação. Não, essa não serve. Eu permaneci porque ela estava dando efeito. Aí eu falei, ainda é um mal necessário. Então, vai no mal necessário e vão tocando a vida. E isso era parte da sua aceitação, como você falou, né, Murilo? Assim, ok, o remédio é amargo, mas eu vou enfrentar. Exatamente. Com o tempo, esses efeitos desaparecem ou se mantêm? A maioria desaparece. Normalmente é necessário acerto na dose. Ou se não conseguir o acerto com a dose, indicar para outra medicação. Eu acho que uma pergunta que a Bernadette fez, fazendo uma comparação com um antidepressivo, que demora para começar a agir, né? Sim. E que é um tormento para quem está muito deprimido. Você toma um remédio e nas primeiras semanas tudo que você sente é mal-estar, enjoo. É só colateral, É sintoma, só efeito não tem colateral. mais nada. E eu acho que o antipsicótico é um pouco diferente do que eu entendo, porque quando ele tem uma ação sedativa, né, fala um pouquinho disso, porque eu acho que tem uma diferença aí. Ele já tem uma age diferença por entre aí. o antidepressivo e já tomei o antidepressivo, já me tratei para depressão, e o antipsicótico. No caso do antipsicótico, ele, em coisa de 15, 20 dias, eu via desaparecer toda aquela vivência fantasmagórica e assustadora que eu estava vivendo do delírio e da alucinação. Então, a gente sente melhor, de uma maneira até que rápida, né? O problema são os efeitos colaterais, como eu falei para você. E aí o médico tem que ter o bom senso de
de conversar com a família, conversar com você, para poder saber como você está aceitando o remédio. Como está sendo para você viver com esse remédio. Alguém levantou a mão lá no fundo? Tá. Sobre o tratamento. Qual foi a expectativa dos dois no início? A expectativa com o tratamento? No início. No início, acho que eu já te falei, foi uma questão de lidar com o sofrimento. Né? Hoje a minha expectativa é me manter nesse mundo, vivendo com as pessoas. Eu posso me manter nesse mundo dentro das minhas alucinações. Se eu parar de tomar o remédio, elas voltam. Mas eu quero viver com as pessoas, eu quero ter relações gratificantes com as pessoas, relacionamento de amizade, de coleguismo, de dividir espaço, de dividir tarefas. Isso é importante para mim. Então a minha motivação é essa. Né? Atualmente eu quero voltar a estudar matemática. Provavelmente eu vou prestar o vestibular no final do ano, para matemática aplicada. E eu preciso estar bem. Né? Então a motivação, e eu sei que eu posso estar bem com o tratamento médico que eu estou fazendo e com o tratamento com a psicóloga. Né? Eu acho que o que me sustenta na realidade, no mundo, com as questões que o mundo me coloca, é o tratamento psicológico. Mas também, se eu não tomar a medicação, toda essa possibilidade de estar no mundo desaparece. Como se fosse uma implosão. Sabe aquela cena de implosão de prédio? Você já viu implosão de prédio? Isso é uma coisa... Eles colocam dinamite na base do prédio e o prédio cai sobre si mesmo, assim, e vira um monte de escombros. Esse é um efeito do surto psicótico, né? Para mim. Né? Então, a minha motivação é essa. Eu quero estar no mundo, quero estudar o que eu gosto, quero ter relações humanas com as pessoas. Né? Isso é uma motivação. Eu caminho para dentro e caminho para fora ao mesmo tempo. Para dentro com os meus sentimentos e para fora estando com as pessoas. Na verdade, a motivação foi como eu perdi essa oportunidade com o concurso público, né? Eu não queria mais perder. Então, foi para ter foi para não perder mesmo as coisas. Eu não queria mais perder, mas eu sempre tive contato com as pessoas, eu sempre gostei de gente, sempre prezei muito as minhas amizades, meus amigos, minha família. Mesmo porque nas alucinações eu já, nesse mundo fantasioso, eu tinha perdido um pouco. Então, eu fazia ideia como seria se não tê-los. Então, eu sempre prezo demais por todos. E você voltou a fazer outro concurso, trabalhar? Não, concurso público eu não voltei. Eu sou artista, então trabalho por conta, né? Mas profissionalmente, assim, na administração, eu não voltei mais na área. Aliás, eu nunca atuei de verdade. Eu fiz parte do Empresa Júnior, alguma coisinha assim, mas nunca tive um emprego assim. Eu sempre tive muita dificuldade de dinâmica de grupo. Eu nunca consegui passar nessa dinâmica de grupo. Isso é uma coisa importante se ressaltar, que talvez faça parte da minha doença. Tem um estigma, né? Se disser esse diagnóstico, eles não querem nem saber se você tem competência ou não. Na administração, eles já barram tudo. Não querem nem saber se você tem Não quero só olhar para sua cara. No meio artístico, eu já cacei. É meio louquinho, deve fazer algo bom. Alguém queria coisa? Eu só queria tirar uma dúvida. É possível, então, ter crises mesmo com a medicação controlada e estável? Isso é uma pergunta. A segunda é se essas crises costumam ter um tempo que elas ficam agindo, como funciona, se tem alguma medicação mais emergencial. Existe medicação emergencial, mas ela age mais pelos efeitos colaterais do que pelo efeito terapêutico. Se você chegar muito agitado no pronto-socorro, muito agitado, fora de si, eles te dão uma injeção e você meio que relaxa e
fica calmo. Mas isso é efeito imediato da medicação. Você pode ter crise, sim, mesmo tempo tomando medicação. Depende se você vive uma situação que é maior, mais difícil do que a sua capacidade de lidar. Né? Então é importante que eu falo ter amigos, ter relacionamentos, para dividir o peso da vida, que a vida coloca pra gente. E essa é a sua primeira pergunta. A segunda era se tem alguma... Se tem um período de duração, uma crise, sabe? Um dia, horas, meses. Para a maioria das pessoas, se bem tratadas, se bem medicadas, ela demora entre 15 e 30 dias, mais ou menos, que é o tempo da medicação fazer efeito. Né? Quando não se consegue dar a medicação para a pessoa em casa, não consegue lidar com a pessoa em casa, convém fazer uma internação. Também é bom desmistificar a internação. Tem que achar um lugar que seja bom, porque tem vários lugares ruins, então você tem que escolher, visitar e tal. Mas pode-se fazer uma internação. O acerto na medicação depende do acompanhamento e da tentativa e erro, não é isso? Sim, sim. É bom o médico conhecer o seu histórico também. Isso ajuda muito. Tentativa e erro, mas o médico mais ou menos conhece o perfil de cada medicamento. Tem várias características técnicas do medicamento, que chama psicofarmacologia, que o médico conhece muito bem. Então ele sabe mais ou menos qual vai ser o efeito da medicação que ele vai dar. Entendeu? Entendo. Agora, o meu médico já me falou, Jorge, não fale de psicofarmacologia. Só médico pode falar de características técnicas do remédio. Então eu sigo o que o meu médico me falou. Mas pode falar. Então, mas também depende vamos dizer, do interesse da vamos dizer assim, da persistência, da aproximação que o médico tem com o paciente. Então, o médico aplicado e determinado a reverter o sofrimento de um paciente, ele vai, vamos dizer assim, se dedicar mais, vai dar mais atenção ao paciente e vai atingir um sucesso e um objetivo da reversão da doença mais rápido do que aquele que simplesmente medicou o paciente e o paciente fica a esmo, fica meio largado, não é isso? A gente chama isso de vínculo terapêutico. Isso vale para a psicologia, para a terapia ocupacional e para a psiquiatria. É você conseguir criar um vínculo onde a relação que você tem com o profissional passa a ter um sentido na sua vida. Então, quando o meu médico me fala, Jorge, olha, não toma esse medicamento desse jeito, que você pode ter tal efeito, eu respeito. Eu passei pela minha última crise, em 2012, meu médico foi até em casa, me receitou uma dose altíssima de medicação, de 2 tipos de medicação, e eu tomei como ele mandou. Aí comecei a me sentir mal. Né? Aí eu liguei, meu irmão automaticamente ligou para ele baixou um pouco a medicação, e aí depois de 2 meses eu fui voltando à dose anterior à crise. Então assim, eu confiei nele. Eu saí da crise sem precisar de internação, sem briga, porque eu confiei no médico. Mas tem uma história de confiança construída com o tempo. Então isso é muito importante. Faz a diferença no tratamento, esse vínculo, essa confiança. Né? Sim, com qualquer tratamento. E eu acho que a confiança dele também é com você. Sim. Não é só você para ele. Acho Sim. que bilateral. Por isso que a gente consegue sustentar uma conversa tão longa a cada mês. É bom lembrar que geralmente tem muitos casos que o paciente é que manda no tratamento, né? Ele que vai atrás do médico, marca consulta, assim. Então é bom o médico ter uma relação boa com o paciente, senão ele não volta. É verdade. Vamos passar para a próxima parte, que é lidando com os problemas de saúde mental. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que eu aprendi a lidar com os problemas de saúde mental. Uma coisa que teve uma grande importância foi minha convivência na associação.
na ABRE, que é a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Foi muito importante conhecer as pessoas que têm esquizofrenia, me desfazer do meu estigma que eu tinha em relação a elas e do meu autoestigma, e conseguir enxergar uma coisa que eu não enxergava muito bem. Eu costumo dizer que foi a Cecília Vilares que me ensinou a gostar das pessoas, porque eu não dava a menor importância para as pessoas. E aí, nos grupos, nos relacionamentos, eu comecei a olhar para cada um, a ser acolhido pelas pessoas, nas minhas dificuldades. Então, isso teve um grande papel na minha maneira de lidar com os problemas de saúde mental. No meu cotidiano, eu preciso de 8 horas de sono, pelo menos. Né? Eu tenho que tomar os remédios à noite, porque senão, se eu tomar de dia, eu durmo de dia. Então, eu tenho que tomar à noite e dormir bem. E no meu dia a dia, eu tenho que ter um plano do que eu vou fazer no dia. E tentar seguir e cumprir esse plano. Né? Eu gosto de conversar com a minha família, né, com o meu sobrinho, que é meu vizinho de parede contígua, com as minhas irmãs, com o meu irmão. É um lugar onde eu me sinto bem. Não são relações afetivas que me fazem bem. Eu gosto de ler e escrever, porque isso me ajuda a organizar meu pensamento, minha maneira de pensar, de perceber as coisas. E eu gosto de treinar bateria. Eu moro com minha irmã, eu espero ela sair para trabalhar. Espero passar das 10 da manhã para não incomodar os vizinhos, aí eu vou tocar bateria. Né? E é bem barulhento. Né? Mas é uma coisa que me dá muito prazer. Né? Então eu lido com as questões de saúde mental assim. E convivendo com as pessoas, procurando ter um bom convívio com as pessoas, de uma maneira geral. Bom, eu, no caso, tenho, para lidar com o problema de saúde mental, você precisa de muitas estratégias, no caso, né? A questão de sono, eu durmo muito, mas sempre dormi, sempre fui muito preguiçoso, então o remédio não me dá sono, apesar de tomar de noite, ele não me dá sono, só tomo um, por sinal. Então, as estratégias que eu desenvolvi, uma primeira, que é uma bem importante, foi conhecer minhas alucinações. Geralmente, as alucinações, no meu caso, elas se repetem. Aparece a mesma coisa várias vezes. Então, eu sei mais ou menos como ela se comportar, o que esperar dela e como enrolar essa alucinação. Uau. Já está manjado. Já está manjado. Então, Elas são reais? Elas são repetitivas, é isso? Por exemplo, se eu vejo uma entidade que eu sempre vejo, eu sei mais ou menos o que ela vai querer de mim, como vai se comportar. Então, você pode falar o que ela quer de você? Alguma coisa que ela quis de você pode falar pra gente? bom, na verdade, eu tenho algumas confidencialidades, né? Que é um trato que eu tive com minhas alucinações. Então, em certas detalhes eu não posso entrar. Né? Mas, geralmente, eu sei mais ou menos o que é. A família foi muito importante com hábitos e rotinas, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de tomar banho, esquecendo de escovar os dentes, e ajuda. E você tem que ter uma rotina, que isso ajuda a manter o foco nessas coisas que são importantes. Para combater a apatia, eu também faço algo parecido com o Jorge. Eu tenho muita apatia, que é o sintoma negativo da esquizofrenia, né? Tem os sintomas positivos, que são alucinações, delírios, e negativos, que é a apatia, embotamento afetivo, esse tipo de coisa. Então, para combater a apatia, geralmente eu saio do meu dia, eu já sei o que eu vou fazer. Eu planejo meu dia no dia anterior. Então, isso me faz acordar com um propósito para realizar. E com esse propósito realizar, fica mais fácil sair da cama. Eu procuro sempre ter desafios, principalmente quando eu descobri o meu diagnóstico, assim, eu estava estudando inglês, estudando para concurso público, essas coisas. E acho que é importante toda pessoa saudável se desafiar sempre. Fazer o que tem vontade. E o principal
acho que a mãe de todas as estratégias é a análise crítica. Eu sempre tive muita análise crítica do que fazia bom, era bem bom para mim. Então isso me fez me integrar ao tratamento, me fez conhecer as alucinações, tentar conhecer tudo que fosse necessário para estar bem. E bons hábitos. Bons hábitos sempre é bom para qualquer um, principalmente para os doentes mentais. No caso, ter um animal de estimação ajuda, jogar bola, se entregar com amigos, esse tipo de coisa. Murilo, antes da superação, o relacionamento com a família e as orientações que você recebia dos familiares, a título de conduta, de higiene, como é que te afetava? Te afetava positivamente ou negativamente? O mesmo de todo mundo. Não gosta muito, mas faz. Mas isso te deixava estressado, aborrecido, ou você aceitava com normalidade? Tinha que aceitar, né? Por que tinha que aceitar? Porque quando, no início da doença, eu era muito descuidado com a higiene pessoal, assim, então eu saía fedido para a rua, o povo não topava muito comigo na classe, esse tipo de coisa. Então eu tive que aprender a me cuidar um pouco. Você aceitava na boa, então, a orientação que comecei a aceitar numa boa depois de um tempo. Tá. E antes dessa superação, você sentiu, por exemplo, necessidade da manifestação de afetividade por parte de algum familiar, ou que não manifestava a afetividade suficiente, ou você tinha os seus familiares demonstrando a mesma afetividade e se satisfazia? Na verdade, eu tinha bastante afetividade, mas eu era um pouco contra, meio reticente, por causa das alucinações que eu tinha, que eu era muito antissocial. Então, esse tipo de coisa. Murilo, você falou antes sobre o desenho. O seu desenho, assim, ajudou você a lidar com os problemas? Ajudou. Na psicanálise, eu aprendi que tem uma coisa chamada sublimação. Conforme você vai desenhando, vai expressando, né, textos assim, isso vai ajudando a diminuir as alucinações, assim, ajuda. Conforme a mente vai trabalhando de forma produtiva, ela começa a não trabalhar de forma antiprodutiva. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Por exemplo, o Jorge falou da questão do grupo de ajudar a lidar com as pessoas, né? Uma das maiores dificuldades que eu tenho é lidar com as pessoas. Porque as pessoas são desajeitadas, você fala que não devo. Então, eu acho que seria uma característica do esquizofrênico, essa coisa de antes de ter o diagnóstico, ser uma pessoa isolada e ter essa dificuldade, essa inteligência, vamos dizer assim, não emocional, a inteligência social, essa dificuldade de lidar com o outro. Eu se sentir meio desajeitado, alguma coisa assim. Eu não posso falar das características, eu acho que ninguém consegue falar das características da pessoa com esquizofrenia de uma maneira geral. Porque cada um é um indivíduo, cada um tem uma história que vai dar sentido para a sua vida. Eu posso falar da minha história. Eu tive um segundo grau, eu tinha muitos amigos, porque a gente era amigo da classe inteira, né? Eu gostava de estudar e ficava na escola fora do período, no laboratório, fazendo experimentos. Então eu tinha uma vida boa, uma vida social boa. Eu fiz cursinho, eu me integrei muito bem no cursinho com as pessoas. Aí passei por uma fase de depressão com sintomas psicóticos. E aí explorei muito meu primeiro episódio. Mas foi coisa de um ano. Antes disso, eu tinha uma vida, eu diria, como qualquer jovem tem. Né? Qualquer jovem tem. Amores, desamores, amigos e por aí afora. Eu sempre fui muito desconfiado com todo mundo, então eu nunca me aproximei direito das pessoas. São poucas pessoas que são no meu gosto que eu me abro, mas
Mas eu acho que é mais uma característica minha mesmo do que da esquizofrenia. Talvez seja do que eu aprendi um pouco da esquizofrenia e tudo mais, então deve ser isso. Eu queria, acho que, complementar. Eu fiquei pensando que essa descrição que você dá, Vera, talvez ela tenha sido construída historicamente a partir da observação de pessoas que já estavam excluídas ou marginalizadas e que viviam num mundo à parte e que perderam as habilidades de convivência social. Porque se você se retira da convivência, você vai perdendo essa habilidade de conviver, né? Então, talvez seja uma imagem construída de forma meio enviesada historicamente, né? Acho que a gente está aqui com duas pessoas contando para a gente que, bom, o Murilo dizendo, eu sempre fui meio desconfiado, mas acho que isso não tem nada a ver com esquizofrenia, o Jorge dizendo, eu sempre fui muito sociável, né? E a esquizofrenia não afetou isso, ou afetou por outras questões, né? Pelo estigma, etc. Eu acho interessante pensar mesmo, né? Nessas ideias que a gente tem de como é que as pessoas são. Se fosse índio, virava xamã. Exatamente. Se fosse índio, virava xamã. Né? É interessante, eu falo para vocês aqui na frente, estou conversando com vocês, minha irmã fala, Jorge, eu não consigo falar em público. Eu travo e não sai nada. Ela não consegue fazer. E ela é a irmã que mais deu certo na família, que mais conseguiu coisas, que mais fez coisas, desde que ela não fale em público. Né? E você gosta? Eu gosto dela como ela é. Não, de falar que você gosta de falar. Eu me sinto tranquilo, eu me sinto bem. Eu tenho mais facilidade, eu acho. Há mais alguma pergunta? Vamos passar para a próxima fase. Pode perguntar, fique à vontade. É oportunidade. Vocês estão com duas pessoas que têm esquizofrenia, que é uma doença bastante difícil, e que estão aqui abertas para conversar. Essa é uma grande oportunidade. Pode falar. Eu tenho muita curiosidade de saber como que é, de novo, esse surto. O que você... Essa coisa que a gente sabe que é tão difícil de conviver, que é tão complicado sentir, mas que você falasse desse sentir que é tão difícil, que para a gente fica muito distante. Mesmo você falando que é difícil, que a gente sabe pelos estudos como é que é um surto, mas eu gostaria, se não fosse te doer, de você explicar como é que é um surto. Como é que é essa vivência? Você começa a perceber as coisas de maneira diferente, com uma perplexidade diante da realidade. Você poderia dar exemplo? Assim, dizer na prática como é? Na prática, eu diria assim, eu tenho autorreferência. Tudo que está acontecendo aqui, por exemplo, tem relação comigo. Tem 3 copos, porque tem 3, como ele está falando, de entidades. Tem 3 entidades me olhando. Ele está tossindo, é um aviso para alguém lá fora que tem alguém me esperando. Então, tudo gira em torno de mim. Na minha casa, eu achava que tinha câmeras me filmando no meu quarto. Eu achava que a minha história fazia parte do enredo da novela das 8. Não adianta alguém vir me falar que eu não sou tão importante para a Rede Globo fazer. Eu achava que tinha um esquema de comunicação online. De maneira que o que eu falava aqui aparecia representado na tela da televisão. É uma experiência assustadora. Né? Então, essas coisas fazem parte da crise psicótica. E você não se apercebe que isso é... Esta é a realidade. É a realidade. Daria uma outra palestra, falar sobre os sintomas psicóticos. É verdade, eu estou estudando isso, que chama psicopatologia. Eu estou estudando como fazer isso em primeira pessoa. E dar uma outra palestra. Bom, no meu caso, geralmente eu começo a ouvir mais alto sons e as coisas começam a se destacar. As coisas começam a ficar mais berrantes, assim. Aí eu sinto que eu já estou entrando em um estado meio alterado de consciência. Eu tenho esse sintoma. Indicação. Tem duas moças lá atrás. Hoje você disse que isso faz parte
do surto, quando você entra em crise, isso na prática. Em que momento você começou a perceber isso? Se faz parte da realidade, em que momento que você começou a perceber isso como parte do surto? Então, esse aqui é o grande, talvez seja a grande compreensão que quem trata tem que ter. Não é que eu passei a perceber que não faz parte da realidade. Eu deixei de dar importância e comecei a viver outras coisas. E a minha realidade mudou. Hoje eu tenho uma crítica quando eu olho para trás. Falando para vocês, é absurdo que a Rede Globo, mas aquela novela, com aquela e aqueles personagens, são marcantes na minha vida. E eu recordo como uma vivência. Né? Como eu recordo da vivência de quando eu aprendi a andar de bicicleta, por exemplo. Meu irmão me ensinou a andar de bicicleta. Quando eu olhei, ele tinha me soltado. Mas foi... Eu era garoto, era criança. Então faz parte da experiência de vida. Não é que assim, você não tem essa... Não dá para ter essa crítica, isso não é realidade. Essa diferença, né? Não é uma realidade vivida. Não é a realidade objetiva. E nós estamos aqui com tantas cadeiras, uma porta, uma placa azul, uma placa verde. Isso é realidade objetiva. Mas é uma realidade vivida da crise. Né? Então, a gente deixa de dar importância. Com a medicação acontece um efeito, que é a diminuição da função da dopamina, que você passa a dar menos importância para essas coisas. E sentir menos também. Comigo, eu acho que 2/3 da minha vida são fora, não são aqui. Então, eu tenho lembranças de como foram 5 casamentos que eu nunca tive, coisas absurdas assim. Então, eu tenho lembranças de todas essas coisas. Para mim, é difícil dizer, não aconteceu. Aconteceu na tua cabeça. Uma experiência interna, não uma experiência real. Mas não deixa de ser tão real para você quanto você está aqui discursando. Não tem essa história de perceber, é sempre. Um minuto só. Não, está um pouquinho fora, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender a diferença entre alucinação e delírio. Delírio é uma crença que a pessoa tem e que para ela é verdade. Não importa, minha crença está sendo filmada, por exemplo, ou da minha história está sendo representada numa novela da rede de televisão. É uma crença que não tem argumento que dissolva isso. Isso caracteriza o delírio. Isso que é bom entender. Não adianta você argumentar, isso não está acontecendo, isso não é verdade. A gente ele não entende, vira as costas e vai embora. Alucinação são percepções dos sentidos, dos 5 sentidos. Isso pode acontecer com 5 sentidos, sem que tenha o estímulo externo. O tipo de alucinação mais comum na esquizofrenia é a pessoa ouvir vozes falando sobre ela ou falando com ela, sem que tenha ninguém falando ao seu redor. Não tem estímulo externo. Então, esse é um exemplo bem claro de alucinação e outro bem claro de delírio. Ela queria fazer uma pergunta. De certa forma, já foi respondido. Eu tenho um irmão, ele é portador, ele realmente me coloca situações reais. É impressionante detalhe, sequência do que acontece, né? E muito embora, às vezes eu falo, não, isso não é real. Mas não é real para mim, que para ele é. É extremamente latente, pulsa, né? E eu não sei realmente como lidar com isso. Então eu calo, eu só escuto. Mas às vezes eu tento buscar dentro de mim alguma frase de efeito para dar um clique, mas eu não consigo, né? E assim, uma coisa que eu já passou, mas eu vou voltar um pouquinho com relação à afetividade. Ele mora sozinho, isolamento profundo, 100% de isolamento, higiene zero, enfim. Mas ele nutre amor por algumas pessoas da família. Tá? E muito embora eu já tenha pedido ajuda no sentido assim, olha, dá uma palavra, vai lá, 5 minutos, né? Existe uma exclusão clássica, assim, aquela coisa de, né, é doente, eu não sei o que eu faço, então, né?
Como que eu lido com isso? Ele, essa necessidade afetiva, ele nutre um amor muito maior, inclusive por elas do que por mim, que está ali junto, isso é claro, e ele fala isso, né? Você é minha irmã, você tem a obrigação de cuidar de mim. Elas não, elas né? É família, tudo, mas... Então, como que eu lido com isso? Olha, eu vou te dar 2 dicas que podem ajudar. Você pode falar assim, ó, tá repetindo. Uma delas é participar do grupo de familiares da ABRE, que é toda primeira, segunda-feira é acolhimento e a terceira é o grupo. Para você conseguir trocar experiências com outros familiares também. Então isso te ajude a encontrar estratégias, né? E uma outra coisa é procurar um local de tratamento. Um local que tem uma equipe. Normalmente é um CAPS, que pode ajudar muito, né? Então... não vou, ponto. Ele vem aqui, ele está com um psiquiatra, mas me parece que está programado para uma... são atividades, né? Mas ele não quer CAPS. Ele já falou que não vai, ponto. Eu tenho que buscar outras alternativas. A recordação que eu tenho do caísmo talvez seja romântica. Eu tenho boas recordações daqui. Aqui tem um bom tratamento. Alguém lá atrás queria fazer pergunta? Eu só vou falar uma coisa. Não, é bom você enrolar o paciente, fazer ele acreditar que ele precisa daquilo. Eu acho que se o paciente não aderir ao tratamento, não vai ter cristão que faça ele melhorar. Então você tem que convencer ele que aquilo é necessário. Então o convencimento eu acho que é muito importante. Você aceita o convencimento do portador? Eu acredito, você convive com ele, você conhece, tenta conhecer um pouco a história dele. Aí quando você conhecer os delírios, as alucinações, você tenta entrar e tentar ter um vínculo com ele. Quando você adquire esse vínculo, você consegue convencer ele a se tratar, que seria bom, principalmente para ele adquirir um sonho. Tem que fazer ele adquirir um sonho, que isso é bom. Tem mais uma pergunta lá e quer passar para a próxima etapa. Quem era a pessoa? Vocês dois mencionaram muito de ouvir vozes durante os surtos, né, de entidades. Queria saber se vocês têm alguma religião e como que vocês fazem essa diferenciação, essa distinção. Eu vou falar primeiro? Ou você fala primeiro? Eu sigo princípios cristãos, fui criado na Igreja Católica, mas não sigo, não vou à missa com regularidade. E eu tenho algumas vozes internas que eu acredito que seja um pouco de mediunidade, mas eu não dou importância, eu não dou relevância para isso. Eu não sou ateu, então eu sigo princípios cristãos, do bem do próximo, da ética, mas não relaciono vozes com religião, com espiritualidade ou coisa desse tipo. Eu tenho delírio religioso. No caso, eu me defino mais como místico, assim mesmo. Mas, apesar de conversar com Deus, eu ainda vou na missa. Vai que não é o mesmo Deus. Então eu procuro ter a minha fé e tudo mais, mas eu vejo como coisas diferentes. As minhas alucinações, eu vejo mais como uma questão que eu tenho que lidar profissionalmente. E a minha religiosidade, a minha fé, eu vejo de outra forma. Mais indo à missa, rezando, esse tipo de coisa. Pois não. Não sei onde cabe essa questão, né? Mas assim, a sobrevivência, a dependência econômica, como que fica, né? Procurar um emprego. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, você não pode esperar um pouquinho? Não, cara. Na verdade, é a parte que fecha a nossa palestra.